Então vamos Seleção da pra rodada, explicando um pouquinho, é um Vamos quadro lá. que a gente faz toda segunda-feira aqui, pegando o gancho da rodada do final de semana, a gente escolhe os melhores jogadores e daí a gente monta um time ideal aí, faz uma votação entre nós, obviamente com algumas discordâncias. Ah, Mas acontece vamos lá, bastante. o Andrés tem a seleção? Ele tem. Isso. Ah, olha aí. Não é Não, esse. não é essa aí, não. É a página 9, Andrés. Essa é a seleção nona da página. última. Essa é a 8. Essa é a 8, última, isso. né? É a última. Ficou bom esse Essa time, foi tá? esse time ficou legal, tá? Esse melhor time do ficou que o legal. que vai ficar hoje, tenho certeza. Ah, tá? é? Montando os Renato nomes ali. Kaiser ali no eu- ataque. Por eu não sei, nomes, não. né? Página 9, Andrés. Página 9. Ah, mas o É. Kaiser tinha que ter entrado semana passada. Não, né? claro, aqui entrou rodadas. assim, 2 Tinha gols, como. resolveu o jogo, tudo Vamos lá, explicando um pouquinho, que eu já expliquei na verdade, mas trazer os nomes então. Essa semana teremos novamente o goleiro Walter no time. Muito bem. Goleiro Aí, ó. Walter do Mirassol, Marcos Felipe do Bahia e Fernando Miguel do Ceará. Cara, Alguém disputa quer legal. começar? Marcos Felipe, né? Um jogo extremamente decisivo ali, em que o Bahia ficou com um a menos. Eu não mas- consigo votar no Marcos Felipe, gente. Não, Por quê? Não dá. Marcos depois da Felipe entregada que ele deu no Atlético Nacional. Não, ele né? sempre entrega. Alguma hora ele vai entregar, cara. E legal que o Bahia contratou outro goleiro que também sempre entrega, né? O Ronaldo. Cara, eu posso abrir a votação, então? Eu vou no Fernando Miguel, que é uma vitória... Foi uma vitória muito importante do Ceará, né? Contra o Sport. Um jogo sem tomar gols. E ele tem né? duas E foi um defesas jogo pontuais. difícil. Duas É. defesas pontuais. E foi um jogo Porque bem difícil. o Ceará não jogou tão bem assim, tá? Fez o É, placar, tudo, verdade. mas não foi um jogo que o Ceará teve superioridade. Mas, pelo nível de enfrentamento e como foi exigido, até porque o Mirassol abriu 1-0 Sim. com 7 minutos de jogo, então a tendência era virar um jogo ataque contra a defesa do Inter buscando o resultado, eu voto no Walter. É, eu tô contigo. Walter, 10 defesas, tá? O Inter teve até 25 chutes. O Walter pegou 10 desses chutes E o aí. que o Walter fez de cera também foi uma É, enormidade. Mas faz esse parte gosta. do- Não, faz é parte. dever do goleiro. Cara, Ele teve também um tem- lance que ele defendeu uma finalização, ninguém encostou nele. Ele virou pro Ai, lado ai, e ai. começou a sentir. Isso. E ele não sabia onde colocava a mão, tá ligado? Você Pois colocava é. na barriga, no pé. 1.15 de Rapaz. gols evitados. Segundo o Não, SofaScore. era o E 2 é a 1 pelo do nível de Inter. exigência, né? Foi muito exigido. Tudo bem, o Exatamente. Fernando Miguel tem defesas pontuais, tudo, mas o Walter não Pra foi mim, o jogo Walter, inteiro. também acho. Walter. O cara Walter. não jogou em 2025. Ele entrou como titular contra o Corinthians, pegou o pênalti do Memphis na cavadinha e fechou o gol contra o Inter ontem. Meu voto é o Walter. Ó, legal. 2 jogos, Excelentes do Walter. bancou o hein? Muralha, não sei, acho que o Muralha machucou até. 5 meses sem... 4 meses... Não, ele tava no banco Tava contra no o banco? Corinthians. Você não viu ontem? Ah, não, então Contra tá. o Corinthians Então tava devia no estar no banco. banco, Ele tava 4 meses, quase... Um pouquinho mais de 4 meses sem atuar. E quando entrou, mostrou porque ele é esse goleiraço, né? Laterais, no caso direito, né? Fabiano Souza do Ceará, Paulo Henrique do Vasco e Natanael do Galo. Nathaniel? É o segundo Galvão Bueno, né? Nathaniel. Meu voto é no Paulo Henrique, tá? Também. É engraçado que quando o Vasco funciona, os laterais funcionam Funciona. também. E o Pitão jogou muito também. tá? Exatamente. Eu vou- voto no Paulo Henrique. Eu sigo o relator. Será que o Paulo Henrique vai virar o Samuel Xavier do Fernando Diniz no... Pode ser. Uma hein? boa colocação, tá? Não vai. Não tem E o bola Hugo pra Moura isso. vai virar o André? Não tem condição nenhuma, não dá. Mas o Paulo É, Henrique aí foi bem já- contra o já Fortaleza, deu O assistência. Paulo Henrique ele tem qualidades ofensivas, tem. Sim, sim. Só que ele precisa corrigir mais essa parte defensiva. Até porque o Samuel Xavier também não é uma regra muito alta, né? Mas se o PH não pode nem chegar lá, então... É, eu acho que Lascou. não dá pra gente projetar isso não, tá? Eu não projetaria, pelo menos. Eu Vai vou lá, de PH. Paulo Henrique. Paulo Henrique? Ó, e eu já vou quebrar o protocolo. É. Eu vou de Paulo Henrique e Piton. Pra Eu mim sigo. são E os dois Piton? laterais do Vasco, tá? Ah, justo. Sigo. Os O dois Enzo, jogaram o muito. Enzo merece menção Enzo honrosa. Dias foi bem, tá? É, Foi. o Kaique é a mesma coisa, até teve um embate ali, Kaique e Natanael, né? Os dois estão na seleção. Mas o Enzo Dias tem jogado muita bola, inclusive por isso que o Wendel quase não tem tanto espaço. Eu acho Por que isso e assim... por outras coisas, o Wendel não entrega nada, né? Você- O jogo. Mas em teoria, Sim, veio pra teria ser que titular. ser. Você também joga acho. de pivô e vem na ala aqui, como você fez ontem no futsal, Will. Você, de lateral esquerdo no São Paulo, talvez bancasse o Wendel hoje, tá? Provavelmente. O Wendel Rapaz. realmente tá numa fase que fase também... ruim, né? O Wendel não tá se ajudando, mas eu Mas acho o que Enzo Dias tem bom jogado lateral. muito bem. E o Enzo entrega tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Wendel caiu no conto do preguiçoso entre o torcedor de São Paulo, verdade, né? né? Qualquer jogador que entrega um pouco menos vira preguiçoso. É E aí, entrou nesse estigma aí, cara, aí é difícil de Pra tirar. voltar atrás, Surpreende pra corrigir. ele, né? Não jogar, né? Porque Surpreende ele vem do muito, tá? Porto e a expectativa é que fosse exatamente o contrário. Foi titular ele da que seleção brasileira fosse na Copa titular. América do ano passado. Exato, É verdade. exatamente. Vocês... Mas pra mim, Enzo Dias, tá? É isso que eu ia perguntar. Vocês vão de Enzo ou Eu de vou Piton? Lucas Piton. Eu vou de Piton também. Até Também vou pelo de jogo Piton. que o Vasco entregou, né? Exatamente. 3 a Também fui no 0 Piton. contra um adversário chato, chato, time organizado e muito bem treinado. Então eu voto no Lucas Piton. Tendo Dinizismo o Berrete pra começou, cruzar né? a bola é fácil. Dinizismo começou. Vocês queriam futebol que encanta? Então, assim, Futebol champanhe. me dê um escanteado do Atlético, me dê um jogador angolano e um atacante O Lloyd Augusto. bom de cabeça. E o Tá bom. Pirata Verrete, que tá tudo certo, cara.
Mas diz que o Diniz já questionou essa contratação. Ah, do não, questionou. então, o Vasco até publicou que era fake news, né? O Vasco fake colocou news. nas redes sociais, falou que Sei. não houve Mas essa eu acredito conversa. que ele questionou, tá? Eu não Sei. duvido, não dá pra duvidar. Mas assim, o que eu acho, tá? O Diniz sempre tem trabalhos interessantes no começo, né? Ele tem bons inícios, normalmente, nos clubes que ele assume. Vamos ver se ele consegue manter, tá? Isso. Mas muita gente fala, porque é muito difícil, porque é muito elaborado, não ia dar certo na seleção brasileira porque não dá tempo pra treinar. Pô, teve 5 dias de treino no Vasco e já meteu 3 no Fortaleza. No Fortaleza. Isso que fazer isso com o elenco do Vasco é difícil, hein? O elenco do Vasco. Então, assim, não é o melhor elenco do país. Então, cara, assim, eu acho que o segredo é ele conseguir manter. Mas iniciar bem e colocar a filosofia dele, ele consegue. Contra o Lanús, já viu uma série de bola do Vasco ali que eu não via fazia uns 15 anos do Vasco. O torcedor do Vasco provavelmente não Desde viu. Mauro Galvão e... desde Mauro Eu ia falar Mauro Galvão. Galvão e o Odivan, mas não é o Odivan que fazia essa É, saída, né? Vamos pra Muito zaga, bem. então, Vai. William Borges. Cara, Murilo, até pela importância do gol, e daí a gente entra no mérito ali, né? Mas sempre... Fala os candidatos aí pra... Desculpa. Isso. André Ramalho do Corinthians, que tem se reencontrado, né? Tem melhorado seu futebol. Murilo do Palmeiras fez gol ontem, extremamente importante até na parte ofensiva. Lianco, o xerifão do Galo, né? Mas de fato jogou bem ontem. Ele tem jogado bem o Lianco, depois que ele voltou pra James zaga. do Mirassol fez o gol. E como eu citei do Walter, foi muito exigido, né? O Inter atacou muito, então exigiu muito da defesa do Mirassol. E Fabrício Bruno do Cruzeiro, que também tem jogado muita bola, tá? Eu voto no Murilo e Fabrício Bruno. Pra mim é Murilo e Gemes. Eu também vou de Murilo e James. Cara, eu achei que eu fosse ser o diferentão. Que eu queria falar sobre o Gêmeos, porque assim, o Gêmeos é um zagueiro que ele é o pior dos 5 que estão aí na listagem. Sim. Ele é um zagueiro que é um zagueiro rebatedor, é um zagueiro Só que de força Murilo e Gêmeos física. jogam os dois pelo lado esquerdo. Como é que vocês vão organizar aí? Não, mas o Murilo pode jogar na direita. Murilo- O Gêmeos É, também é dessa? também. É, Fez gol de direita ontem. Então. Só que assim, eu até queria puxar aqui, que nem entrou propaganda aqui, eu queria puxar os números do Gêmeos ontem. A grande questão é a seguinte, o Mirassol vai jogar com linha mais baixa, vai precisar de um zagueiro assim. E ele tem feito um campeonato brasileiro muito Quer bom. os números aqui? Quero. Ó, 16 cortes. Obrigado, eu que tinha No visto Gêmeos. mais cedo. Ontem? 16 cortes ontem contra o E Internacional. um gol, né? Uma interceptação, um desarme, um drible sofrido, tá? Foi bem demais, hein? Não, e o nível de Nossa exigência. Senhora, o entendeu? Inter ficou no campo do Mirassol Pra ele praticamente cortar o jogo inteiro. 16 bolas, ele tem que ter sido muito Ele exigido, é um né? zagueiro, assim, bem posicionado. É claro, não vai ser um zagueiro pra jogar em linha alta, mas Sim. ele é um zagueiro que, pro sistema do Mirassol, ele vai ser muito importante no campeonato. E Por um isso ele adendo, hein? merece. Vocês reclamam bastante, eu tirei o Reinaldo dessa seleção, tá? Mas mais uma assistência, mais uma participação, Muito bem. gol do Tem Reinaldo. que olhar, viu? Se bobear, ele é o líder em participação em gol do campeonato. Ele tá? tem 7, se não me engano. Dá uma É? olhada. Tem que dar uma olhada. Eram 4 gols e 2 assistências, alguma coisa do tipo, assim. E daí ontem foi mais uma assistência, alguma coisa do tipo. E aí, o meio campo é Gabriel e mais quem, gente? Não, Hércules Ó. e Dieguinho no meu. O Reinaldo foi a 6, tá? Participações em gol. 6. O Yuri Aí, ó. Alberto, Caio Jorge, Verrete e Arrascaeta estão na frente. É que daí o Verratti tem 7 gols. por exemplo. Não, sim. Mas Vamos lá, Todos com 7, é É isso? surpreendente. Não, o Verrete tem 8, o Arrascaeta tem 10. Martins do Corinthians. O Caio Jorge tem 7. Então vamos trocar aqui. E o Reinaldo tem 6. Vamos lá. o fazer uma Os pequena volantes- alteração. É o do Corinthians. Não é o Emiliano Martins, é o... Não é. O E William... você vai tem ter um o pequeno assistência, errinho ali. o É, William. vou corrigir aqui. Hércules, volante do Fluminense, Gabriel do Bragantino, Dieguinho do Ceará, na verdade, Martínez do Corinthians e não o Emiliano Martins. José, né? Não é Emiliano. José E Martínez. Ronaldo do Internacional. Os meus votos são Hércules. Hércules jogou muita bola ontem, tá? Fez gol, não só fez gol, participou ativamente do jogo. E é muito bom volante, né? A gente já sabe disso. E o Dieguinho jogou muita bola. A gente vai fazer um visão para jogo porque o Dieguinho tá merecendo. É o famoso volante que tá em todo lugar do campo, é um motorzinho do Ceará ali. E além disso, entregou até uma assistência pro Galeno no jogo. Meu contra o Cartola Sport. agradece. Dieguinho e Hércules, meus votos. Até porque as opções de meias estão mais ou menos hoje, então. Eu ia falar assim, quem me obriga a escalar A gente, 2 volantes e um meia? a gente muitas vezes tem escalado um volante e meias. Tanto que na semana passada que- foram ainda Várzea. 3, né? Ficou o esquema É. tipo Isso. do Inter, assim. Só né? que hoje, se você olhar, a atuação dos volantes não foram. Dos meias, não foram tão impactantes. Ó, Hércules, pela toda a questão que ele passou, inclusive, que é um baita jogador e que foi extremamente injustiçado essa semana. Dieguinho, concordo 100%, não é de hoje. Acho que é mais pelo conjunto da obra, porque ele é um jogador que me gusta muito. Tipo o Danielzinho do Mirassol. Muito bom Outro também. cara que tá em todo o campo e tudo mais. E eu já fecho meu meio campo com o Maurício. Vocês se decidam aí. Tá, eu vou de Dieguinho também e Hércules. Eu acho que dá pra gente fechar nessa. O que você acha, Vitinho? Tô pensando. Já te induzi aqui, né? Já coloquei os dois pensando. É ali. que eu acho que é capaz desse time jogar com 2 meias, tá? Eu vou no Dieguinho. Pode ser. Eu vou botar o Dieguinho também, porque é um cara que tem desempenhado muito bem pelo Ceará, tá? É uma surpresa, inclusive, porque jogou a Série B no passado, né? E jogou como lateral direito. Ele era na Série B. ponta, ele virou Sim. lateral e agora ele é volante. Agora ele se tornou. E ele Já, é já box tinha to jogado box. de volante em alguns momentos também, mas é um cara, assim, impressionante, tá? O Dieguinho nessa temporada. Olha,
Quem são os meias que eu tô longe? Alan Oscar, Patrick, Mugno. Maurício, Mugno é Meias, ótimo, né? Oscar, Mugno. Maurício, Nuno Moreira, Mugni e Alan Patrick. Tá, eu vou botar o Maurício também mais à frente, tá? Maurício, ok. É. Só que eu acho que jogará com 2 meias, tá? Quem que você coloca? Ué, abre o Pulga ali, pô. Pulga não entra, será? Tá, Pô, mas difícil Pulga, abrir um Verrete e mais Pulga, quem? né, velho? Não, e aí joga com 2 na frente. Abre o Maurício de um lado, Pulga do outro e 2 atacantes. Eu concordo. É? Porque Dá eu não pra acho rolar. que o Oscar mereça tanto. Dá pra Pulga querer. aqui. bem. Pulga, Beleza, Maurício botou aqui, bem e tal. Maurício, legal. Entendeu? E aí 2-9, pô. E aí Verrete põe o tem que Verrete. tá. Verrete vai com estar. certeza. E o Yuri e o Alberto, Yuri, jogou né? muita bola, tá? Yuri, 2 gols no Clássico. Vocês acharam que ele tá anulado o gol, o segundo gol do Corinthians? Vocês acharam falta? Olha, velho. E aí, assim, a questão, tudo bem. Mesmo que tenha sido falta, não é lance Cara, pra VAR. é isso que eu ia falar. É, então. Eu acho que é uma falta pra ser marcada em campo. Não é Se o lance cara não pra VAR, marcou, não é lance pra VAR. É o VAR no Brasil que faz, enfim. E o Klaus também fez o que fez com o Escobar, né? E outra, Pelo não, amor de é, Deus. não, O aquilo Escobar foi foi- absurdo. pelo amor Coitado de do Deus, A Escobar. expulsão. E E o assim, Escobar tomou Tomou uma uma porrada e foi expulso. chegada do Martinez, baixou a bola e o Martinez crescendo pra ele, deu amarelo pros dois, o Escobar já tinha. O E Escobar ele fez não nada. viu que o... Não ele- viu, Depois não ele olhou com uma É. cara assim, tipo... agora não agora eu vou ter que É, Vou ter que exato. dar- Não, dar e vermelho. num jogo que o Corinthians ofensivamente estava sem muitas peças, né? Sim. Sim. É, então você esperava só do Yuri Alberto ali ofensivamente. 4 volantes, tudo bem, a disposição tática não eram 4 volantes. Sim. Mas era um jogo que tava. É que perdeu o jogo, né? Mas o Brasão talvez merecesse uma menção. Isso, mas é que os outros goleiros foram bem também, mas Sim. o Brasão pegou algumas boas. Foi o que eu tava brincando com você antes do programa, né? Ele, inclusive, a quem entrou, ele também pegou. Aham. É Mas que né, ele não conseguiu pegar a tempo, né? Mas ele também defendeu essa. Fernando Cara, Diniz comanda, é isso? a disputa Não. do treineiro, assim, Não! Ô, ó, louco. não, eu Rogério concordo. Ceni ganhou um clássico com um a menos, cara. Ah, o Diniz jogo meteu 3 inteiro. do Fortaleza. E Com o elenco do Vasco. E Jogar o com o João elenco Martins, do Bahia é fácil. É que os nossos treinadores Fortaleza ali, né? envelhecido, Fernando pô. Diniz, Rogério Ceni e Abel Ferreira barra João Martins, muda o que jogo. foi, né, o treineiro ontem. João Martins muda o jogo. Sim. Rogério Ceni ganha o clássico com a menos. Mas o Diniz, meu voto é 3-0. Diniz até por 3-0 no Fortaleza, que é um adversário forte. E assim, talvez a virada de chave do Vascão. Ó, eu né? vou no João Martins pelo que ele Você não faz. ia no Diniz? Não, eu tava Mudei de ideia. brincando, mas agora a gente muda de ideia várias vezes nessa vida de comentar futebol, né? Mas eu vou no João Martins. A mudança que ele faz pro segundo tempo, a entrada do Luigi, do Thales, a entrada do Maurício. Colocar o João Martins aí. Foi excelente, tá? Pra mim, João Martins. Bom, Muda o jogo. o Dalk votou no Diniz, o Vincenzo O Dalk? votou no... O Dalk? O Dalk. O que o Dalk chegou aqui, né? O Dalk tá aqui também fora. vota no Diniz. O Will votou no Diniz, o Vincenzo votou no João Martins, eu vou votar no Rogério Ceni. Decide aí, Matheus Santana. Cara, eu... complicado, hein? Cara, não, difícil essa... Difícil. Eu vou no Guanais. Cara, eu vou votar no Rogério Ceni, tá? Olá! Porque Eu, Rogério vou, Ceni. eu mudo meu voto e aceito o Rogério, tá? Pela dificuldade do... Então eu vou mudar meu voto e votar no Diniz. Não, mas é que eu quis desempatar. Não, mas tava desempatado, cada um votou em um. eu vou de E Rogério aí ele Ceni. votou no... Ah, já tinha vencido. Ah, então tá. não, daí o Ah, Mate ia definir, entendeu? Então tá. Vou de Rogério Ceni, porque de fato foi um clássico bem complicado pro Bahia, Não, né? o Jean Lucas com 4 minutos. Expulsão foi com 4 expulso, minutos. né? Que expulsão idiota, né? Nossa, Pelo amor de bobo. Deus. Não, e depois Jean. o PP também. Depois o PP, Eu meu nunca vi Deus. isso. né? O cara ser expulso por um soco no joelho do Aham. outro. Grande PP. Pô, dar o soco no joelho do amiguinho ali é sacanagem, né? Pelo amor de Deus, pô. Companheiro de profissão. Cara, e que um isso? vermelho corretíssimo. Então, o Ceni falou que os dois lançaram pro amarelo. O do PP era vermelho mesmo. Sim. O do João Lucas até eu discuto, mas o do Jean Lucas, né? Do PP, o cara deu um soco no... Foi sem no- agressão. no- Eu achei no que rival. foi Inaceitável. pra Pô, vermelho agressão. pela forma como foi, tá? O jogador não pode fazer isso, cara. Não, ele é não pode absurdo fazer um fazer gesto e dar um isso, soco. cara. É, Por mais que não tenha Isso aí Isso aí machucado. lesiona Ele dá o soco. amigo, cara. Ele Lesiona dá o o soco. companheiro. A gente colocou ali os atacantes e a gente não falou, tá? Ali, além disso, tinha Luciano e Ricardo Matias. E só uma menção honrosa. Muito bom centroavante Ricardo Matias, tá? legal, Vocês hein? começaram a falar de outra coisa, mas só falar. Centroavante que eu acho que tem futuro, tá? Muito bom jogador, forte. Estilo de centroavante que a gente não tem revelado tanto recentemente. assim, um Fez cara gol na Libertadores qualificado. importante, fora de casa, fez gol no Brasileiro. Faz O um Luciano- pivô legal. O Interessante. Luciano tá ali pelo pênalti que ele cavou, né? Cara, Simulou. mas puxa as notas, o Luciano ganhou Simulou. bastante. Simulou. Tocudal, foi pênalti também. Mas assim, Simulou. também queria mencionar o Vinicinho do Bragantino, tá? Muito bom ponto esquerda. Bem demais contra o Palmeiras, Verdade. assim. Primeiro tempo, o Gia e o Alan sofreram muito do lado dele por ali. Segundo tempo, pouco menos. Mas importante demais num time que, pra mim, é a sensação desse brasileiro, o Bragantino. de Tá? fato. Nesse momento, assim, E o nosso é craque? o time mais surpreendente. Verrete, né? Pirata. Não tem o que fazer. Eu ia falar o Verrete ou Walter, mas Verrete. Vai o Verrete. Verrete não tem... A gente gosta mais de gol do que evitar gol. Isso é bem verdade. Craque da rodada. 2 Verrete. gols do Vete. Cara, eu fiquei Artilheiro do triste. Brasileirão, né? Eu fiquei artilheiro. Eu fiquei Tem triste. visão pra jogo dele hoje. É verdade. muito Merece, bem. né? Eu fiquei triste porque eu ia colocar ele no Cartola. Coloquei ele no Cartola e daí faltou dinheiro pro treinador. Eu tirei também. Eu tirei ele. E daí eu
Cara, depois eu que não ele fez posso 2 reclamar do gols. meu ataque. É que eu tinha Pulga e Yuri Alberto, Eu tinha o Pedro é. Raul que negativou, mas eu coloquei o reserva de luxo, o Ricardo Matias. Meu reserva Fez de o luxo gol. foi o André Silva, daí entrou no lugar do Pedro Raul também. Então, eu coloquei o Ferreirinho, não coloquei o André Silva. Minha dúvida foi essa. E eu coloquei o Yuri Alberto, então... Eu não esqueci dá de pra escalar e o reclamar. Verratti tava no time. Eu tô me recuperando no Cartola, você até que foi bem, cara. Eu fui bem, eu esqueci Você de fez escalar. 70 eu não sei pontos, eu nada acho. que eu não Eu tô com escalo. 85, vamos ver. É que eu sei, só o Verratti dele já fez mais ponto todo mundo. Vamos passar o time, então? Esse time daí Vai. a gente faz aquela pergunta de sempre. Goleiro Walter, lateral direito Paulo Henrique, Gemes e Murilo, a dupla de zaga, Lucas Piton na esquerda, Hércules e Dieguinho, os 2 volantes, Maurício mais aberto pela direita, Eric Pulga mais aberto pela esquerda e a dupla de ataque Yuri Alberto e Verratti, treinado por Rogério Ceni. Daria pra jogar assim, tá? Com o Tá, Yuri Alberto mas e a Verratti, pergunta tá? de sempre, em que posição ficaria esse time no Campeonato Brasileiro? Na frente do Cruzeiro, em 12º. É, zona do agrião Esse demais. time ficaria ali em Zona do 14º Agrião. lugar, né? Por aí. Não ficaria em Não 15º, cai também, porque vamos ser o Yuri sinceros. Alberto e o Verratti iam entregar 30 gols Ah, juntos, os o dois. Pulguinha também. E aí tem o Pulga, né? Então ia... E ó, Maurício também é Hércules e finalizador. Dieguinho no meio pra sustentar. Ué, sim. Dá jogo, Não tá? param de correr os dois ali? Então, Esse time ganha do Santos na Vila. E ganha Ganha. do Sport na Ilha. não tá difícil. Vamos ser Vocês não sinceros. acham? Não tá difícil, né? Esse time ganha no Mirassol, lá em Mirassol, não? Ganha. O Mirassol não perde de ninguém, cara. Empata? Empata, É, empata. então, ganha. esse time empata com o Mirassol, né? Esse time ganha, mas perde pro... Vamos te dar um bom exemplo. Perde pro Juventude no Alfredo Jaconi. Perde e... boa. Vamos- Perde pro Vitória no Barradão.